Oi, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje vamos dar continuidade à segunda geração do modernismo em poesia. Nas aulas passadas falamos sobre contexto histórico, falamos sobre as principais características de maneira geral, falamos um pouquinho sobre Manuel Bandeira, as questões dele, a tuberculose, a forma como ele se colocava, falamos sobre Cecília Meirelles, essa grande escritora e todo esse intimismo dela, e nessa esteira do intimismo vamos falar um pouquinho sobre Murilo Mendes, que é outro de um dos nomes mais importantes desse período. Murilo Mendes nasceu em Minas Gerais em 1901 e ele começa a escrever em 1930. Ele começa a sua escrita publicando textos e poemas em diversas revistas, em diversas fontes extremamente modernistas. Ele seguiu uma tendência no início da sua construção literária extremamente cubista. Ele tinha influências cubistas no início da sua produção. Ele tentava seguir muito ali o Apollinaire, tentava seguir muito a galera do cubismo, do cubo-futurismo, ele tentava seguir essa pegada de literatura. Só que pouco tempo depois, coisa de 5 anos, em 1935, o Murilo Mendes ele se converte ao cristianismo. Ele de fato começa a ser um católico praticante, ele começa a participar das questões cristãs e toda essa pegada religiosa, e ele começa a verter por um outro caminho, e ele começa a ter uma influência extremamente surrealista. Essa poesia surrealista dele, essa construção do surreal, vai ser vai ser o período mais importante da sua construção. Vai ser o período que a gente mais estuda, que a gente mais se debruça sobre ele. Tudo bem? E no final da vida dele, ali por volta de 1970, ele vai retomar as origens. Faltando 5 aninhos para ele morrer, ele retoma as origens ali do cubismo, só que agora ele entra na vertente de uma escola literária nova que estava surgindo e que vamos estudar um pouquinho mais para frente, que se chama concretismo. Tudo bem? Bom, de maneira bem geral mesmo, porque os poemas do Murilo Mendes eles têm uma singularidade muito específica. Todo poema dele aborda uma questão existencial, isso é fato. Todo poema dele é uma busca de equilíbrio, é uma busca de romper com aquilo que destrói o mundo, é uma busca de trazer de volta ou de construir, trazer de volta não, construir um mundo melhor para as pessoas, para ele mesmo. Então, todo poema dele trabalha com uma preocupação essencialmente existencial. Muitas vezes existencial intimista e muitas vezes existencial social. Então, essas duas vertentes vão estar muito presentes na produção do Murilo Mendes. Ele tem uma preocupação existencial com ele mesmo, com a infância dele, quem ele foi, como ele se constituiu. A infância vai ser muito característico do Murilo Mendes. É só lembrar, retoma a aula do surrealismo. A gente leu ali um poema chamado Pré-História. Mamãe vestida de rendas, tocava um piano no caos. Um dia, cansada de tanto som, debruçou-se no azul, lá cai no álbum de retratos. Aquele é um poema surrealista do Murilo Mendes, falando sobre o seu próprio passado, falando sobre si mesmo. Ele vai ter um outro poema que a gente vai ver já que chama Menino Murilo, que ele fala sobre a infância dele, mas ele também tem uma preocupação social, ele tem uma preocupação existencial com a sociedade, com as questões que se direcionam, que se ligam diretamente com Manuel Bandeira e aquele poema do bicho, com Vinícius de Moraes, a sua fase social, e com Drummond de Andrade e a sua fase social também. Mas todos os poemas trabalham com essa vertente surrealista. Todos eles trabalham como se fossem quadros do Salvador Dalí. E é muito bonita a forma como ele constrói essas vertentes dentro do seu poema. Todo o poema dele, ou a grande maioria, trabalha sempre com contraste entre o finito e o infinito, entre a matéria e o espírito, o sagrado e o profano, o ser e o não ser, o existir e o viver. Esses contrastes que são colocados socialmente, ele trabalha, ele explora com uma magnitude e com uma profundidade muito bacana. A produção dele, como eu já disse, é dividida em 3 fases. A primeira fase é chamada de cubismo ou experimental, era aquela fase que ele está muito influenciado mesmo, pela primeira geração modernista. Todo o experimentalismo, toda a ideia da ruptura, toda a pesquisa e a inovação estética. Então ele está muito influenciado por essas vertentes e pelas vanguardas europeias. Então ele vai ter uma escrita muito experimental mesmo, uma escrita até estranha. Só que na segunda fase dele, em 1935, é o momento em que ele encontra um tom para a poesia dele. É o momento em que, a partir do surrealismo, ele consegue reconstruir e construir diversas imagens poéticas maravilhosas,
uma profundidade muito bacana do seu poema, parece que ele se encontra com esse surrealismo. E ele dá um jeito do surrealismo dialogar diretamente com o cristianismo. A grande preocupação dele era reconstituir uma literatura e um pensamento cristão que deixasse o conservadorismo e o convencionalismo para trás. Que ele conseguisse colocar que a pessoa ao mesmo tempo é sagrada e profana. Ele tem uma constituição até certo ponto barroca, dentro da sua visão do cristianismo. Ele era extremamente religioso, ele tinha essa questão cristã muito forte nele, mas ele gostava de trabalhar com esses contrastes, com essa construção barroca misturada a esse surrealismo. Murilo Mendes ele é uma amálgama de muitas coisas. E no final da vida dele, faltando 5 anos, como eu já disse, em 1970, ele tem uma terceira fase, que é uma retomada do cubismo com uma mistura do concretismo, que é a escola literária que a gente vai estudar ainda um pouquinho mais pra frente. Tudo bem? Aqui é a apresentação geral do Murilo Mendes, quem foi o Murilo Mendes, a constituição dele, e agora a gente vai dar uma olhada em 3 poeminhas do Murilo Mendes. Um, que é um poema intimista, um poema da infância, um poema existencial pessoal, e vamos dar uma olhadinha em 2 poemas existenciais sociais, que dialogam diretamente com essa segunda geração, essa geração engajada politicamente. Bom, para começar a falar sobre a poética, sobre os poemas de Murilo Mendes, vamos ler esses 2, o Utopista e o Desomem. Os 2 trabalham com uma função existencial da arte principalmente, das crenças e tudo mais, mas da maneira social, da maneira da existência civil, da existência social, em contraposição a essa existência pessoal, esse contraste que a gente vê que o Murilo Mendes trabalha. Vou começar pelo primeiro, leio inteiro, a gente comenta um pouco e depois a gente vai para o Desomem, que eu acho incrível. O Utopista. Ele acredita que o chão é duro, que todos os homens estão presos, que há limites para a poesia, que não há sorrisos nas crianças nem amor nas mulheres, que só de pão vive o homem, que não há um outro mundo. Aqui, o Murilo Mendes subverte o próprio sentido da palavra utopia, o próprio sentido da palavra utopista, porque a utopia seria um paraíso, seria o lugar perfeito, o lugar a ser alcançado. E o utopista é aquele que acredita nesse lugar perfeito, é aquele que acredita nesse lugar a ser alcançado e luta para que esse lugar aconteça, que toma esse lugar sempre como uma bússola, sempre como um norte, e busca esse lugar. Aqui ele subverte. Parece que o utopista é exatamente o cara que quer a destruição. O utopista não quer o paraíso, o utopista quer a miséria, o utopista quer a fome. A utopia desse mundo foi quebrada. Então aqui a gente já tem uma presença de uma pós-utopia, uma perda de utopia muito grande, e que vai se instalar no nosso contemporâneo. O Murilo Mendes já via isso nesse período. O utopista, o paraíso para esse cara, ele acredita que o chão é duro, o chão não é fértil. O chão não é passível de ser engravidado de futuro, passível de ser engravidado de sementes de vida. O chão é duro, o chão é seco, o chão é morto. Que todos os homens estão presos, que os homens não podem mais ser livres. Para esse sujeito, o ideal é que os homens não sejam livres, que os homens se mantenham presos, que os homens se mantenham fincados numa questão de impossibilidade de transcendência, muito parecido com o regionalismo. Esse utopista, ele acredita que há limites para a poesia, que a poesia não é vasta, que a poesia não é eterna, que a poesia não serve. Essa é a grande questão que ele está colocando pra gente, que não há sorrisos nas crianças, nem amor nas mulheres. Ele acredita que só de pão vive o homem, que não há um outro mundo. Eu acho lindo esse final, porque ele está fazendo uma crítica direta a uma questão capital, a uma questão monetária, a uma questão de dinheiro. Porque a arte e a poesia não geram esse dinheiro. O Murilo Mendes ele levanta muito essa questão. A arte ela não tem serventia, muita atenção no que eu estou dizendo, entendam o sentido que eu estou dizendo. A arte não tem serventia no mundo contemporâneo porque a arte não gera lucro. O artista não gera lucro para fazer essa questão, essa grande máquina que é a economia rodar. Então, o utopista coloca essas questões. O poema utopista, ele coloca que a utopia para esse sujeito é o dinheiro. O homem tem que viver de pão, ele não tem que viver de poesia. O homem tem que viver daquilo que ele ganha, do ganha-pão dele, tem que viver do dinheiro, não da alma. Então, ele está fazendo uma crítica muito ácida e muito forte a esse sujeito. Ele está mostrando que a utopia que foi construída é dessa maneira. E que a gente tem que quebrar essa utopia. A gente tem que quebrar essa questão de que só o monetário vale. De que a poesia é muito mais, que a poesia não tem limites. Que o chão não é duro, o chão é fofo, o chão ele é sempre passível de ser engravidado de futuro.
que os homens não podem estar presos, os homens não podem se limitar à corrente, aos grilhões que criam eles no dia a dia, que os homens têm que transcender essa condição, os homens são livres, assim como a poesia é livre, que as crianças são felizes e que elas têm que lutar por essa felicidade, que não só as mulheres, mas as pessoas amam. O amor nas pessoas. As pessoas não podem ser reduzidas. É muito bacana que não só de pão vive o homem, não é só da comida física, não é só do dinheiro que vive o homem, mas o homem vive dessa energia espiritual. E essa questão que não há um outro mundo é exatamente, a gente pode levar por dois lados, principalmente. Que não há um outro mundo metafísico, uma outra existência, uma vida após a morte, ou que o utopista acredita que o mundo que ele está criando pra gente é o único que existe. Que o mundo onde as pessoas são presas, que as crianças não sorriem, que a poesia não existe, seria o único mundo que existe. Mas esse utopista esquece que existe o poeta, que existe o artista. E é esse poeta e esse artista que cria um outro mundo, e que há esse outro mundo. Que é a ideia da quebra com esse mundo completamente já quebrado, já destruído pela ausência da arte e da própria alma. Então esse poema O Utopista é muito bacana pela subversão que ele faz da palavra utopia e pela construção que ele faz da utopia para esse sujeito. Tudo bem? Já temos aqui a questão existencial e social sendo colocada de maneira muito forte. E esses contrastes entre o que é utopia e o que é realidade, entre o que é verdade e o que é mentira, tudo isso sendo colocado. E agora vamos dar uma olhadinha no desomem. O desomem desova a desarte, a despoesia, a desmúsica, a despedida do homem. O desomem desova a fome, a guerra, a peste, a morte. Então, o Murilo Mendes constrói pra gente que esse des-homem é exatamente a mesma pessoa que está aqui. O des-homem é o utopista dessa geração. O des-homem é o sujeito que destrói a arte, é o sujeito que destrói a poesia, é o sujeito que destrói o homem se reconhecer enquanto homem. O des-homem é aquele que faz com que o homem pense só no lucro, com que o homem pense na questão do que ele vai ganhar, na questão de sempre desse giro econômico. Então o des-homem, desova, é muito bacana a forma como ele usa o des, que é uma negação. Então o não-homem desova, então prolifera, faz com que germine a ausência da arte, a ausência da poesia, a ausência da música e a ausência do próprio homem. Porque o homem é homem no momento, o homem no sentido humano, tá? O humano só é humano no momento em que ele tem essa concepção da linguagem artística, no momento em que ele tem essa concepção da linguagem da poesia, da música. Quando o homem nega a si mesmo a arte, ele se nega enquanto homem, ele se torna bicho, porque ele vive naquela questão do capitalismo selvagem ou da questão da economia selvagem, onde o que interessa é conquistar. Conquistar e destruir. Destruir territórios, conquistar sempre o lucro, o excesso. Então ele transforma o próprio homem num animal aqui. O utopista é um animal. O utopista é um sujeito que não consegue transcender essa construção. Bacana? E para terminar, o desomem desova a fome, a guerra, a peste, a morte. Se o homem não consegue mais ter acesso à sua arte, não consegue mais ter acesso à sua poesia, se o homem vive nesse mundo que esse utopista está criando, exatamente para governar ele depois, para ter um poder sobre esse homem depois, o desomem, o que ele vai desovar? O que ele vai criar? A fome, a desigualdade social, a guerra, a luta pelo lucro, a peste, a destruição entre pessoas do mesmo seio familiar por conta desse lucro e, principalmente, por fim, a morte. A morte não só física, mas a morte do próprio espírito. O desomem destrói o homem. O desomem transforma o homem de novo na sua animalização, na sua zoomorfização. Tudo bem? Então esses foram dois poemas existenciais e sociais do Murilo Mendes, e agora eu quero mostrar para vocês rapidinho um existencial pessoal do Murilo Mendes, o que ele fala sobre a própria infância, que chama Menino Murilo. Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos terminar lendo esse poema chamado Murilo Menino, que trabalha um pouquinho as questões surrealistas. O que eu quero que a gente veja mais nesse poema, do que em todos os outros, é a construção surrealista. Eu não vou me deter muito na análise dele, o que significa cada coisa. Eu vou fazer uma leitura geral e uma visão bem por cima, mas eu quero que vocês prestem muita atenção nas imagens. Tentem constituir essas imagens na mente de vocês. Tentem constituir as imagens que o Murilo Mendes vai propondo aqui na cabeça de vocês e vejam como forma um quadro do Salvador Dalí. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, ver que tem essa preocupação, essa poesia existencial, e diferentemente das outras duas, que são poesias existenciais sociais,
que trabalham com a questão da sociedade, com o social e tudo mais, e que também são surrealistas, não esqueçam, o desomem, o que é esse desomem? Como é que ele é constituído? Como é que ele fica na nossa mente? Como é que ele prolifera e desova todas essas coisas? Isso é extremamente surrealista. Aquele outro utopista, extremamente surrealista. Aqui a mesma questão, mas aqui é uma coisa mais pessoal, é uma coisa da infância desse menino, do Murilo menino. Tudo bem? Então eu vou fazer uma leitura e a gente comenta algumas partezinhas depois. Eu quero montar o vento em pelo, força do céu, cavalo poderoso, que viaja quando entende, noite e dia. Quero ouvir a flauta sem fim do Isidoro da flauta. Quero que o preto velho Isidoro dê um concerto com as minhas primas ao piano, lá no salão azul da baronesa. Quero conhecer a mãe d'água, que no claro do rio penteia os cabelos, com um pente de 7 cores. Isso aqui é lindo. Salve, salve, minha rainha, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Como pode uma rainha ser também advogada? Aqui no fim, é como se ele estivesse fazendo um mosaico da infância dele. Um mosaico de várias questões da infância dele, ele correndo pelo vento, ele vivendo essa vida feliz, essa vida que voa, fazendo essa relação do vento como se fosse um cavalo, ele brincando nas cachoeiras, essa questão da mãe água, essa água que se penteia, essa imagem é muito bela, com um pente de 7 cores, é como que uma cachoeira ou uma água que penteia, que é constantemente visitada pelo arco-íris. Então ele tem essa imagem muito bonita aqui, essa realização da mãe água, o rio, a nascente, a cachoeira transformada numa mãe água, numa entidade, numa personificação. Quero ouvir a flauta doce, e aqui é como se fosse um momento da infância dele. Então o Murilo Mendes ele vai retomando todas essas fases da infância com uma visão surrealista, com essas imagens surrealistas sobre a própria vida dele. Quero ouvir a flauta sem fim do Isidoro da flauta, que devia ser alguém que ficava por ali na infância dele. Quero que o preto velho Isidoro dê um concerto com as minhas primas ao piano. Então ele lembra dessa música, essa musicalidade, que é quase uma questão simbolista também, que é construída ao redor desse poema. Como eu disse, não quero aprofundar muito nele, na interpretação dele, por ela ser extremamente vasta. A gente já tem muito tempo aqui, não que não vale a pena, muito pelo contrário. Vale a pena vocês pegarem esse poema, analisarem, buscarem interpretações diversas sobre o que significa esse poema, a mensagem veiculada nesse poema, mas a princípio, o que eu quero deixar claro para vocês é essa fase surrealista. São essas imagens surrealistas que ele propõe pra gente. Essas construções surrealistas acerca do que é o poema, do que é a poesia, acerca da própria infância dele. Como ele retoma essa infância, não de maneira realista, não de maneira fria, calculada, não de maneira classicista, mas como ele retoma essa infância sempre de um viés surrealista, sempre trazendo de novo fantasia a esse momento fantasioso que é a própria infância. Tudo bem? Então, por aqui ficamos com a aula sobre Murilo Mendes. Já falamos de Manuel Bandeira, já falamos de Cecília Meirelles e hoje finalizamos Murilo Mendes. Nas próximas aulas falaremos sobre Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade para finalizarmos essa segunda geração do modernismo. Aqui, no Murilo Mendes, eu não trouxe o meu poema favorito do Murilo Mendes, que é a Pré-História, porque ele já está lá na aula de surrealismo. Aconselho que vocês retomem a aula de surrealismo e deem uma lida naquele poema, deem uma olhada na interpretação que fizemos, porque vale muito a pena. É, para mim, o poema mais belo do Murilo Mendes de longe. E vale a pena conhecer outras coisas que ele escreveu também. Tudo bem? Espero que tenham gostado do Murilo Mendes, espero que retomem a aula de surrealismo para vocês darem uma olhadinha na constituição, na composição do Pré-História. E espero ver vocês nas próximas aulas, quando falaremos de Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima aula.